Fala, futuros aprovados! Boa noite, boa noite! Estamos aqui ao vivo, gente, e essa aula de hoje vai ser maravilhosa. Gente, aproveite, baixe o material aí, deixem o like. Galera, vamos seguir o Instagram do Exatas para Gabaritar. Por quê? A gente vai lançar o nosso curso de matemática básica, o nosso curso de raciocínio lógico. A gente vai fazer os sorteios por lá. Gente, o nosso Instagram, todos os dias, tem questões, informações, novos quadros. Por exemplo, hoje nós iniciamos um quadro maravilhoso, tá? Onde a gente dá dicas de raciocínio lógico bem curtas, dicas de matemática. Outro dia a gente resolve questões. Toda segunda e sexta a gente tem questões que a gente coloca lá, dá um tempo para você pegar e resolver. E depois a gente vem com gabarito. Cara, tá muito show. E, gente, tá aí o nosso lema de sempre, né? Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora, que hoje eu separei aí várias questões de matemática maravilhosas. E, gente, entra no grupo que está na descrição do vídeo. A galera que está esperando o nosso curso de matemática e raciocínio lógico. Galera, tá muito show. Vamos embora. Questões. Gente, a primeira questão, tá? É uma questão que foi realizada agora, ó, domingo passado. Pode procurar em todos os sites de concurso. Não tem essa prova ainda, então vamos embora, vem comigo. Tá aí Tio Sormani e tá aí o nosso site. Vamos embora. Galera, tá aí. 2 grupos foram formados para uma pesquisa sobre práticas esportivas. Um dos grupos tem 200 pessoas, sendo que 25% são praticantes de paraquedismo. E aí ele diz, ó, e o outro grupo tem 350 pessoas, sendo 24% praticantes de paraquedismo. O número total de praticantes de paraquedismo nesses 2 grupos é, gente, para você ver, ó, uma questão que é para oficial da Polícia Militar, questãozinha da banquinha FCC, mas uma questão tranquila de porcentagem. Então, vamos lá, vem comigo. Então, vamos lá. Veja, um grupo, 25% deles são praticantes de paraquedismo. Então, a gente vai calcular 25% de 200. Porque dentro desse grupo aí, de 200 pessoas, 25% praticam paraquedismo. Galera, eu já falei aqui, ó. Tem percentuais que você tem que deixar na mente. Ó, 50% é dividir por 2. 25% é dividir por 4. Pense numa pizza que eu dividi em 4 fatias iguais. Cada fatiazinha daquela é 25%. Ou seja, é uma fatia de 4. Um quarto. Então, calcular 25% é dividir por 4. Ó. Você vai pegar 200 e dividir por 4. Isso vai dar quanto, gente? 50. 50. Acabou. Tranquilo? Professor, outra maneira de fazer isso. Ó, eu quero 25% de 200. Eu sempre digo, ó, percentual, quando tem zeros, ó, pense aqui, ó, eu vou cortar, imagine aqui 2 zeros. Eu vou cortar 2 zeros. Sempre que você for calcular percentual, se tiver zeros, corte 2 zeros, ó, e multiplica 25 vezes 2 dá quanto? 50. Beleza. Agora vamos lá. No outro grupo,
24 o quê? Por cento, tá? 24% praticam paraquedismo. Só que é 24% de quanto? De 350. Professor, e agora? Como é que eu vou calcular esse percentual? Gente, agora é o seguinte. O que é que acontece aí? Ó, não tem 2 zeros. Não tem problema. Gente, qualquer percentual, basta você multiplicar os valores e voltar duas casas. Ó, você vai pegar 24 e vai multiplicar por 350. E aí a galera diz bem assim, professor, essa conta é chata. Tem alguma dica para fazer isso rápido? Gente, lembra que quando eu tenho multiplicação, eu sempre gosto de utilizar uma dica, o dobrou meio. Se você acha que 24 vezes 350 é chato, você pega esse cara aqui, ó, calcula a metade dele. Quem é a metade de 24? 12. Como um você calculou a metade, o outro você dobra. Quem é o dobro de 350? 700. Se você quiser, é só fazer 12 vezes 700. E essa conta é mais fácil, né? Porque, ó, 12 vezes 7 dá quanto? Dá 84. Colocando os dois zeros, 8.400. Só que o que é porcentagem? Você multiplica e volta duas casas, ó. Voltei uma, duas. Isso vai dar quanto? 84. Pronto. Galera, o que é que eu vou fazer agora? O total de paraquedistas é só somar quanto? 84 mais 50 dá quanto? 134. Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Gente, deixa o like, curta, compartilha. Gente, isso é importante. Divulga o nosso canal. Galera, essa prova não tá em nenhum site de concurso. Pode procurar, a gente já pegou. Nós não brincamos com sonhos. Beleza pura? Tem 3 Sormani olhando para você. Vamos embora. Vamos para a próxima. Gente, questão 2 da VUNESP. Ó, uma empresa possui uma frota com determinado número de veículos, dos quais 1/6 são caminhonetes. E aí ele diz, ó, entre os demais, né, os restantes, 2/5 são motos. E os outros 24 são carros de passeio. Qual o número de motos dessa frota? Galera, no curso, por exemplo, eu mostro 3 maneiras de resolver essa questão. E 3 maneiras simples. A galera já faz assim. Ah, eu não sei o total de veículos, vou chamar de X. Galera, veja, fração, sabe o que é legal? Você desenhar. Vamos lá. Quando o cara diz 1/6, ele está pegando uma parte de 6. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, tá? Não precisa ser perfeitinho não, ó. Vamos pegar aqui uma barrinha de chocolate e dividir isso aqui, ó. E dividir isso aqui em 6 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine que essas 6 partes são iguais. Beleza? Vamos lá. Ele disse que 1/6 são o quê? Caminhonetes. Gente, o que é 1/6? Você vai pegar uma parte de 6, ó. Aqui é quem? Caminhonete. 1/6. Beleza. E ele diz, ó, entre os demais, ou seja, o que sobrou, das 6 partes eu já peguei uma, sobraram 5. 2/5 são motos. Gente, 2/5 são motos. Sobraram 5, ó. Você vai pegar uma, 2. Isso aqui são motos. E os outros 24 são carros de passeio. Gente, os outros 24 é o que sobrou. Ó, sobraram aqui, ó, essas 3 partes e isso é 24. Lembre que a ideia de fração é dividir algo em partes iguais.
você tem aí 3 pedaços que vale 24. Como é que eu faço para achar um pedaçozinho desse? É só pegar 24 e dividir por 3. Isso vai dar quanto? 8. Então, galera, ó, todo mundo aqui é 8, ó. Aqui é 8, 8, 8, 8, 8, 8. Por quê? Porque eu pego sempre o todo e divido em partes iguais. E ele quer o quê? Qual o número de quem, gente? De motos. Gente, motos aqui é isso aqui, ó. Motos tem quantos aí, motos? 8 mais 8, ó. Motos tem quem? 8 mais 8. Quantas motos? 16. Letra C de quê? De Chupavunesp. Se ele quisesse o total de veículos, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Você pensaria assim, eu tenho 6 pedaços, cada pedaço vale 8, 6 vezes 8, 48. Gente, você tem que ganhar tempo na prova. A gente mostra exatamente isso. Tranquilo? Vamos embora. Questão 3, ó, da Quadrix. Olha o que ela diz. Na fábrica de brinquedos do Papai Noel, 12 elfos conseguem embalar 150 presentes por dia, trabalhando 6 horas diárias. Ou seja, ó, 12 elfos, eles embalam 150 presentes por dia, trabalhando 6 horas diárias. E aí ele diz, ó, com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se os elfos trabalhassem 4 horas diárias, seriam necessários, é o que ele quer, ó, 120 elfos para embalar 1000 presentes em um dia. Gente, é uma questão correta e errado. E o que é que ele está querendo aí, por exemplo? Saber se são necessários 120 elfos. Gente, essas questões que você tem grandezas e é para você encontrar um valor desconhecido, é regra de 3. Professor, simples ou composta? Gente, composta. Eu tenho aí 3 grandezas. Elfos, quantidade de presentes por dia e quantidade de horas diárias. Sempre. Se eu tenho só 2 grandezas, é simples. Se eu tenho mais de 2 grandezas, é composta. E galera, a gente ensina várias maneiras, mas uma maneira fácil e rápida de resolver regra de 3 composta, ó, é o método da causa-consequência. Gente, e esse método, eu não preciso analisar se as grandezas são diretas ou inversas. No curso eu mostro 2 maneiras, tá? E essa maneira é muito simples, porque, ó, basta você encontrar a consequência. Professor, o que é a consequência? O que o sujeito faz. A consequência é o produto final. Gente, a consequência é o que é produzido. Por exemplo, ó, o sujeito aqui são os elfos. Elfos, o que é que vocês estão fazendo? Estamos embalando presentes. A quantidade de presentes por dia embalados é a consequência. Professor, se tivesse uma questão, 8 técnicos bancários atendem 8 pessoas em 30 minutos. Os sujeitos são os técnicos bancários. O que é que os técnicos bancários estão fazendo? Atendendo pessoas. A quantidade de pessoas atendidas é isso. 5 máquinas imprimem 5.000 cópias em 2 horas. Os sujeitos são as impressoras. O que é que as impressoras estão fazendo? Imprimindo cópias. A quantidade de cópias impressas é a consequência. Pronto. Gente, a consequência é o que o sujeito faz. Isso fica sempre na última coluna. Então, ó,
A quantidade de presentes por dia. Professor, e o resto? O resto são quem? As causas. Então, quem seriam as causas? A quantidade de elfos e a quantidade de horas diárias. Gente, separou a consequência na última coluna das causas, acabou. Você vai fazer assim, ó. Vamos colocar os dados. 12 elfos embalam 150 presentes em 6 horas. Beleza. E aí ele diz, ó, se eles trabalhassem 4 horas diárias, seriam necessários 120 elfos. Vamos ver a quantidade de elfos. Embalando quantos presentes por dia? 1000. Gente, como é que a gente faz nesse tipo de questão? Descobrir a consequência, ó. Tá na última coluna. E aí o resto é causa. E aí você, sempre na causa, você vai passar uma reta em cima, ó. Reto. Sempre na causa, reto. E agora você vai fazer o seguinte, ó. A reta que tá em cima desce, a reta que tá embaixo sobe. Gente, é sempre isso, ó. Reto na causa. Sempre passa uma reta em cima da causa. E aí a reta que tá em cima desce, a reta que tá embaixo sobe. Gente, agora é só multiplicar o que tá na mesma reta, ó. Quem? X vezes 4 vezes 150. Igual ao produto do que tá na outra. Quem? 12 vezes 6 vezes 1000. Careca, professor. Que massa. E aí, gente, você vai fazer a seguinte, ó. Vê. 4 vezes 150 dá quanto? 600. 600x igual a 12, ó. Vou fazer aqui. 6 vezes 1000. 6.000. Gente, olha o que eu vou fazer, ó. Repare, viu? Ó. Você pode cortar 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. Vai ficar aqui 6x, ó, igual a quem? 12 vezes 60. 700 e quanto? E 20, ó. Quem é x? O 6 está multiplicando, passa dividindo, ó. 720 dividido por 6 dá quanto? 120. Ele diz que são 120. Item correto. Galera, questões super recentes. Prova já do domingo passado. No curso. É tudo atualizado. Começa a partir de hoje a seguir o nosso Instagram e dá uma olhadinha em quanta coisa nova a gente tem lá. Vamos embora. Questão aí, gente, ó, da Quadrix. Em um hospital que emprega 60 médicos, 15 não são cardiologistas nem pediatras. 33 são cardiologistas e 18 são pediatras. Com base nessa situação hipotética e sabendo que entre os profissionais há alguns que são cardiologistas e pediatras, o total de pediatras que não são cardiologistas é igual a... Gente, quando ele diz que tem cardiologista que é pediatra, isso é interseção, né? Isso é um probleminha envolvendo o quê, gente? Conjuntos, ó. Você tem isso aqui. Vamos lá, ó. 2 conjuntozinhos. Você tem aqui, ó. Vamos lá. Cardiologista, pediatra. Quantos não são nem cardiologistas nem pediatra? 15, ó. Esse 15 está aqui fora. Tranquilo? 33 são cardiologistas. 33. Pediatra, quantos? 18. Gente, o que ele quer, eu vou pintar aqui em amarelo, ele quer
o seguinte, ó. Pediatras que não são cardiologistas. Gente, o que é pediatra não cardiologista? É só pediatra, ó. Ele quer isso aqui, ó. Ele quer isso, ó. Ele quer somente o quê? Pediatra. Quando o cara diz, ó, eu quero pediatra que não é cardiologista, ele quer na questão o quê? Só pediatra. Ele quer o quê? Apenas pediatra. Só que, galera, percebeu que eu não tenho a interseção? Eu não tenho. E qual é aquela dica massa para achar interseção? Sempre que eu quero achar interseção de dois conjuntos, ó, eu pego o excesso, eu somo tudo e vejo quanto passa do total. Você vai somar tudo, ó. Você vai somar tudo, ó. 33, quanto? 18 e quanto? 15. Gente, soma tudo, inclusive quem tá fora. Pega o 33, o 18 e o 15, somo tudo. 33 com 18 dá quanto? Dá 51. 51 mais 15 dá quanto? 66. Aí você faz, para, professor. Como é que eu tenho 60 ao total e quando eu somo dá 66? É porque o que passa do total é a interseção. É o excesso. Quanto foi que 66 passou de 60? Passou em 6. 6 é a interseção. Careca, professor, 6 é a interseção. Interseção é o que passa do total. Eita, professor, mas ele quer isso aqui, ó. Gente, isso tudo aqui, quanto é? 18. Só que dos 18 já tem quantos aí dentro? 6. Falta quantos? 12. O que é 12? Apenas pediatra. Ou seja, é quem é pediatra e não é cardiologista. 12 aí como resposta. Lady C. Letra C de concursado. De chupa quadrix. Gente, tá vendo? Galera, segue o nosso Instagram. Porque às vezes o concurseiro diz, professor, é porque eu não tenho Instagram. Esse vale a pena. Cara, é muita dica massa. São conteúdos diferentes do que a gente coloca aqui no YouTube. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima. Gente, questão 5. Uma questão que eu dou uma dica massa e muita gente erra. Em uma empresa de tecnologia, o setor de marketing decidiu criar novos nomes para uma campanha cujo tema é upgrade, simbolizando evolução e melhoria. Os designers resolveram brincar com as letras da palavra upgrade para formar combinações criativas, desde que as vogais aparecessem sempre em ordem alfabética para representar uma progressão crescente. Sabendo que todas as letras da palavra upgrade são diferentes, determine quantas palavras distintas podem ser formadas obedecendo essa regra. Galera, veja, quando o cara diz quantas palavras distintas eu posso formar, ele está perguntando quantos anagramas eu posso formar. Gente, o que são anagramas? Anagramas são as palavras que eu formo embaralhando, trocando as letras de posição. Tranquilo? E essas palavras podem ou não ter significado. Tá? E aí o que é que acontece? Só que ele quer que, além disso, as vogais estejam em ordem alfabética. Por exemplo, ó, aqui as vogais não estão em ordem alfabética. Primeiro tinha que aparecer o A, depois o E, depois o I. Por exemplo, ó, se eu pegar e formar esse anagrama, ó, A, P,
Ó, e eu tenho aí o A, o U e o E, né? Ó, eu tenho o A, o U e o E, né? Tem que aparecer o A, o E, depois o U. Independentemente de estarem juntas ou não. Então, ó, se eu pego e formo esse anagrama aqui, ó. A, A, P, E, U. Aí eu tenho, ó, G, R, D. Aqui eu formei um anagrama que as vogais estão em ordem alfabética. A primeiro, depois E, depois U. Eu tinha visto I aí, ó. Então, ó, tá aí, ó. Isso aqui é um anagrama. Que as vogais estão em ordem o quê? Alfabética. Eu posso formar esse anagrama, ó. A, E, U, P, G, R, D. Aqui é outro anagrama que as vogais estão em ordem alfabética. Gente, se você botar isso aí para muitos professores fazerem, para ChatGPT, para Gemini, cara, os caras fazem bagunça. Eu sempre dou uma dica que é rápido, ó. Primeiro, essas questões de anagrama é permutação. Toda questão de anagrama que ele manda colocar elementos em ordem alfabética, em ordem crescente, você faz assim. Mandou colocar elementos em ordem crescente, em ordem decrescente, em ordem alfabética, e pergunta o total de anagramas, ou então ele chegasse aqui, ó, nessa questão aqui, dissesse bem assim, ó, tem 7 irmãos numa fila. Eu quero que desses 7 irmãos, 3 deles fiquem na fila em ordem crescente de altura, ou em ordem decrescente de altura. É a mesma coisa. Em cima você permuta o total. Vamos lá. Upgrade tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em cima você permuta o total. São 7 letras. E embaixo você permuta o que ele quer que fique em ordem. Ele quer que as vogais fiquem em ordem. Quantas vogais eu tenho em upgrade? Eu tenho 3. Aqui embaixo, permutação de 3. Só isso. Gente, se fosse uma questão, você tem 5 pessoas numa fila e quer que dessas 5 pessoas, 2 delas fiquem na fila em ordem crescente de altura. Aí em cima você permuta 5 e embaixo você permuta a quantidade de elementos que ele quer em ordem. Como eu quero 2 pessoas em ordem crescente, divide pela permutação de 2. Só isso. E o que é permutação de 7, gente? É 7 fatorial. E permutação de 3? 3 fatorial. Gente, o que é 7 fatorial? Contagem regressiva de ano novo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o que é 3 fatorial? 3, 2, 1. Ó, posso cortar 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vai ficar aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Vezes 6, 120. Vezes 7, 840. Letra D de Deus. Mandou colocar em ordem crescente, ordem decrescente, ordem alfabética. Em cima, permuta o todo. E embaixo, permuta o que ele quer que fique em ordem. Ó, que beleza. Gente, digitem aqui, porque a gente vai colocar também aulas aqui com assuntos, como a gente vem colocando. Regra de 3 simples. Assuntos que vocês têm dificuldade. Anotem aqui, comentem aqui. Se a gente chegar no mínimo a 300 comentários aí, a pelo menos umas 400 curtidas, a gente vai pegar e vai obedecer aqui, porque é que vocês mandam. E galera, sigam as redes sociais, entra no Telegram, no grupo do Instagram. Vai lá no Instagram, segue o Instagram e comenta aqui. Dá o like, comenta, diz o que achou da aula. Gente, isso é muito importante. Meus amores,
Ficamos por aqui. Um beijão no coração de vocês. Valeu. Fui.